Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo voiceover do dia 15/10, um treino com Hikaru. Bom pessoal, nesse dia tinha chovido bastante, então a gente foi treinar na pista de cima. Só que na pista de cima ficam os alunos iniciantes, então tava eu e mais um outro aluno do meu nível treinando nessa pista e ia acabar ficando muito apertado. A gente até começou a trotar aí, só que depois que o meu professor chegou, ele falou, dá pra treinar na pista de baixo, sim. A pista de baixo, ela é muito boa, a pista grande, ela é feita com material e ela tem drenagem, então o que que acontece? No calor não sobe pó, por causa de um material que mantém o piso muito bom aí. E quando chove muito, a drenagem faz com que não acumule água. Só que também se cair o mundo, não adianta muita coisa, né? Que foi o que aconteceu, choveu 2 dias seguidos, de dia e de noite, então não adiantou muita coisa. E aí a gente falou, o professor falou, vamos fazer um treino na pista grande mesmo. E como vocês estão vendo aí, ele colocou 3 varas no chão. E a gente ia fazer um treino mais de plano. Vocês vão ver que depois a gente vai passar nessas varinhas ao galope, fazendo aquele 4 lanças em 13 metros, depois 3 lanças em 13 metros, que é bem legal. Então, eu gostei bastante de treinar na pista vazia. Quando a gente entrou, ela estava completamente vazia, sem obstáculos. É difícil ver a pista assim toda vazia. E é bem legal, sabe? É bem interessante montar quando a pista tá assim. Eu acho legal. Em 2019, eu acho que o ano inteiro, o que eu mais tentei fazer com o Hícaro era fazer ele abaixar a cabeça de alguma forma. Eu tinha aprendido que quando ele abaixava a cabeça era porque ele estava engajado e na mão. Só que aí depois a gente começou a aprender que não é porque o cavalo está flexionado que ele está impulsionado. Então, flexão, ela não é necessária. A flexão é resultado. Se você tá com o cavalo na mão e impulsionadinho, aí ele vai cedendo o bridão. Só que tem tantas vertentes, tem tantas linhas tênues entre o que é uma flexão de verdade e um cavalo apoiado, e o que é um cavalo quebrado, e o que é um cavalo te puxando e pesando na boca, que eu ainda tenho que aprender, porque vocês sabem que assim, meu braço parado, meu braço travado, ele tá às vezes me dificultando, principalmente nessas coisas. Bom, nesse treino, o meu professor ele falou, primeiro você colocou mão e depois você colocou perna. Acabou que você foi fechando o cavalo e ele começou a quebrar o pescoço. Que termo pesado, né? Mas é basicamente o termo que a gente usa no hipismo, né? Quando o cavalo ele volta, só que ele não tá voltando a cabeça porque ele tá engajadinho e impulsionado. Ele só tá voltando a cabeça porque você tá ali com a mão parada e posicionada de uma forma que o cavalo vai entender que é isso que é pra ele fazer, né? Então, não foi assim uma das melhores coisas que eu fiz. Vocês podem ver que aí no começo tava tudo até que certo. O Ricardo tava com o pescoço bem posicionadinho, ó. É isso que eu quero, sabe? O cavalo tá na vertical certa, eu não quero que ele dobre e nem baixe mais que isso. Só que com o passar do aquecimento, e principalmente quando eu faço trote sentado, eu acho que eu volto mais a rédea, porque com o corpo sentado na sela, eu tenho mais força nos braços. E aí o Ricardo foi abaixando mais, pesando mais, ficando bem difícil de fazer ele ir pra frente. E começou a ficar bem difícil, sabe? Eu falei com o professor e ele falou assim, você tá com a mão aí desse jeito, é claro que vai acontecer isso, né? E tem uma coisa que eu tenho que me policiar muito. Próximo treino, vocês vão ver que isso aconteceu assim de uma forma que, meu Deus do céu, o Rícaro, ele dobrou de um jeito que eu nunca vi ele dobrar na minha vida, mesmo com eu não querendo que isso acontecesse, sabe? Passei tanto tempo da minha vida querendo, porque treinava achando que isso era certo, e agora que eu não quero mais que ele dobre e volte o pescoço, eu não consigo fazer ele parar. É irônico. É irônico. Bom, a gente faz os nossos círculos de sempre. Geralmente a minha mãe pega de um ângulo que o telhado ele atrapalha um pouco. Só que nos treinos de sexta-feira que não tem tanto sol, dá pra minha mãe pegar de outros ângulos, então dá pra vocês verem melhor. Aí eu percebi, poxa, ele tá abaixando a cabeça demais, vamos tentar levantar isso aqui. E como você levanta o cavalo? Com a perna. Então você tem que colocar bastante perna e relaxar o cotovelo sem perder o apoio para o cavalo entender e usar os pés. Um cavalo que vai usar os pés, eles não precisa abaixar a cabeça tanto assim.
Até porque para ele entrar com os pés, a frente, que seria cernelha, espáduas, teria que estar mais levantada. E com a cabeça lá embaixo, isso não acontece, né? É meio que o contrário, o cavalo ele pende para frente. Eu vi esses dias uma publicação no Instagram que fez uma animação explicando isso, com o cavalo pendendo para frente, é muito difícil você manter ele engajado. Então, como eu sabia que eu ia galopar e fazer um exercício onde o Rícaro ia ter que estar mais encolhidinho, eu logo pensei, bom, eu não posso aquecer ele dessa forma, senão eu não vou conseguir fazer o exercício, né? Bom, trote sentado, bem reunidinho. Não dá pra ver muito bem, mas eu tava gostando de como tava minha cintura, sabe? Como tava minha cintura solta, como tava o posicionamento dos meus pés, como eu consigo sentar na sela e ao mesmo tempo pisar o suficiente nos estribos para o meu pé não sair do lugar no estribo. Então, a dosagem que eu tô tendo com a força que eu coloco em cada parte do meu corpo tá certa. Antes era a minha maior dificuldade, era sentar no trote e manter o pé dentro do estribo, mas hoje em dia eu consigo fazer isso muito bem, eu aprendi e foi tentando, gente. Muita gente me pede dicas de como fazer isso, foi fazendo. Eu fui fazendo, até que um dia eu falei, putz, meu pé tá no estribo e não saiu. Entendi. É tipo andar de bicicleta, você vai dosando ali o quanto para um lado, o quanto para o outro, um quanto para cima, o quanto para baixo, até que você entende o quanto de força você tem que fazer com cada parte, sabe? Só preciso aprender isso com os braços, sabe? Porque relaxar o cotovelo não é o mesmo que soltar o apoio, e isso acaba fazendo com que eu me perca, tipo, eu quero relaxar o cotovelo e às vezes eu acabo soltando demais a frente do cavalo. E isso é bem ruim. Olha lá, ele já começou a abaixar muito e encurvar o pescoço muito pra trás. E assim, não era o que eu tava querendo fazer, sabe? Eu não posso dizer, nossa, eu tava puxando esse cavalo tão pra trás que eu tava forçando o pescoço dele. Era meio que a forma como eu tava indicando, sabe? No último treino que eu fiz com o Rícaro, aquele trote largo que eu entrava na ginástica era um ótimo trote, porque era um trote super impulsionado e vocês podem ver que o Rícaro estava apoiado, porém ele não estava com o pescoço baixo, ou seja, o trote era até melhor. Com a cabeça levantada, ele conseguia usar mais os pés, e é exatamente isso que a gente precisa, né? Por que que é muito bom treinar o cavalo no círculo, né? Aquecer o cavalo no círculo. Quando você tá no círculo, você consegue encurvar o cavalo de uma forma ali bem naturalzinha, porque você tá fazendo círculo. E quando você encurva o cavalo da forma certa, você vai jogar o peso dele pro posterior de fora. E é isso que a gente quer. A gente quer que o cavalo use o posterior, né? Libere ali o posterior de dentro, que é o que ele mais vai usar. O peso vai para o posterior de fora, para ele não cair ali em cima das espadas. Quando você faz isso no círculo, você tá o tempo inteiro trabalhando isso. Você tá o tempo inteiro trabalhando usar mais a rédea de fora e a perna de dentro para encurvar o cavalo para dentro. É como se com a rédea de fora você prendesse o quanto você quer de abertura, com a rédea de dentro você indicasse, só indicasse mesmo o lado, que é para ele ficar com o pescoço virado, e com a perna de dentro você empurrasse apenas o meio ali do corpo dele para fora. Aí o cavalo vira uma meia-lua. Então, o que muita gente acha que em curvatura é só puxar a cabeça do cavalo para dentro, tá errado e vai estar uma encurvatura falsa, que o cavalo vai estar andando para frente com o pescoço virado para dentro. Por isso que a encurvatura é muito mais perna do que mão. E por isso que o círculo é muito interessante também. Porque com o círculo você consegue sentir se o cavalo tá jogando o peso dele para fora ou para dentro.
Começamos a galopar. Pro meu sofrimento, começamos a galopar pro lado direito. O lado direito é um dos lados mais difíceis do Hícaro. Eu não gosto muito de galopar pro lado direito, porque o Hícaro é preguiçoso e o Hícaro também não gosta de galopar pro lado direito. Então o lado direito dele é mais difícil pra mim. Bom, aí a gente avançou bastante, porque de uns treinos pra cá eu tô entendendo. Se você quer que o cavalo esteja na sua frente, você aquece colocando ele na sua frente. Falando assim, é até meio óbvio hoje em dia. Então vocês podem ver que assim, nas retas, eu dava umas boas carreiras levantando a frente dele, só que não travando o braço para ele usar o pescoço e o dorso e não galopar solto também, porque aí é bem ruim. Então, ó lá, ó que galope bonito. Exatamente isso que a gente quer dele. Foi um aquecimento no galope muito bom, porque colocando ele pra frente, ainda mais o Hícaro que é lentinho, depois que a gente coloca ele pra frente, manter ele impulsionado, porém mais devagarzinho, é muito mais fácil depois. Muito mais fácil, muito mais lógico do que eu tentar aquecer o Hícaro lentinho e depois querer que ele fique impulsionado. Sabe, a única coisa que a gente vai tirar dele depois é a largura da passada e a velocidade. A gente quer essa impulsão, a gente quer que ele entenda a perna, como colocou a perna aí pra frente. E a gente quer que ele entenda que, mesmo que eu peça pra ele, ó, uma coisa que eu falei aí, a gente queria galope curtinho, a gente quer que ele entenda que mesmo que eu peça pra ele diminuir o tamanho e a velocidade do galope, se eu não pedir uma transição pro trote, não é pra fazer uma transição pro trote. Nessa segunda vez aí eu consegui, então a gente fez um galope um pouco mais curtinho. Então, olha lá, o galope fica curto e o cavalo continua galopando, que é isso que a gente quer. E usando os pés. Olha pra cá. Calma agora, sentadinha, sentadinha, sentadinha. Aí. Eu até que consegui por bastante tempo fazer esse galope mais curtinho. E agora avançar o galope na reta. Galope Sport. Uma das piores partes pra mim é quando você tá no galope Sport e você precisa voltar ao galope. Porque tem que ser um movimento muito delicado, você precisa voltar e o cavalo tem que entender que é pra voltar, ó lá, a andadura e não pra fazer uma transição pro trote. Ainda mais o Hícaro, né, que na primeira oportunidade quer parar. Aí a gente foi pro lado esquerdo e o lado esquerdo do Hícaro ele é muito mais equilibrado. Ele é muito melhor pro lado esquerdo, então é muito mais fácil porque... não sei explicar. Acho que, bom, o lado mais fácil dos cavalos geralmente é o lado esquerdo, por causa do lado, né, que eles se desenvolvem ao nascer. E às vezes porque o cavalo ele é mais trabalhado de um lado ou coisas do tipo. Então o lado esquerdo dele fica muito mais fácil para fazer tudo, principalmente para diminuir o galope e ele manter o galope. Começou a chover bastante. E aí eu já tava preocupada que a gente ia ter que encerrar o treino por ali. Olha que galope incrível. O Hícaro usando os pés, realmente, sem abaixar a cabeça e me puxar pra frente. Olha que lindo, usando os pezinhos impulsionadinhos. Diminuímos o galope, Hícaro continuou no galope, porque a primeira coisa que você vai fazer para diminuir o galope é sentar e colocar a perna. Primeiro você aperta a perna, depois você vai diminuindo na rédea de fora. Aí choveu pra caramba mesmo. E agora choveu. E aí o nosso professor falou, bom, é melhor vocês descerem, porque né, choveu muito. Aí a gente foi descer o galope mesmo, e a chuva começou a diminuir. Antes da gente sair, né? Que bom. Aí nessa o professor falou, bom, dá um galope pista toda pra encerrar.
Só que olha lá, aí a pancada de chuva começou a diminuir. E aí a gente deu uma volta e parou de chover. Então achei isso tão bom, tipo, toda vez a gente descia e assim que a gente chegava nas baias parava de chover. Eu ficava tipo, ai meu Deus, eu já desci. E aí dessa vez foi bem melhor porque a chuva começou a parar antes, eu fiquei mais feliz que a gente conseguiu terminar o treino. A gente voltou a treinar como se nada tivesse acontecido. A gente começou a passar nas varinhas, então 4 lances em 13 metros. O galope precisava ser impulsionado, porém curto, e quanto mais a gente passava, né, na segunda passada, ia ser mais curto ainda. 4, 1, 2, 3, 4, só que aí eu quase perdi o Ricardo dentro do exercício. Ele quase foi pro trote. Pro lado esquerdo com o Ricardo, né? É sempre mais fácil. Então o meu problema com ele é pro lado direito mesmo. Bom, aí 1, 2, 3, 4, 5. É tão fácil que coube até 5 lances. De tão fácil que é voltar ele pra esse lado. E aí eu tive que dosar, né? Eu fui de novo pro lado esquerdo, porque eu tinha feito 5 lances e era 4. Então, uau, 5 lances em 13 metros, esse é um novo recorde. Um, 2, 3, 4, foi muito ruim. Tudo, né? Porque não passei direito, soltei antes de entrar na varinha e perdi as distâncias. Então, mais uma vez. O meu professor falou pra mim, você soltou antes da varinha. Então, vocês vão ver que na minha última passagem, ela foi muito boa porque eu lembrei dele falando isso e não soltei. Então, deu tudo certo. Vamos ver agora. Agora eu acho que são 3 lances na varinha, se eu não me engano. 1, 2, 3 e meio. 1, 2, 3 e... Não, eu tentei fazer 4, mas de novo não deu certo. Pro lado direito mais uma vez. E agora sim, 3 lances em 13 metros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ai! Foi quase. Mais uma vez. Um, dois, três. 1, 2, 3. Agora sim. E depois, para corrigir, eu fui passar a última vez os 4 lances pelo lado esquerdo, porque por incrível que pareça estava sendo a minha maior dificuldade, porque eu acabo voltando ele demais. É engraçado como os 2 lados do cavalo geralmente não são iguais de se trabalhar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora sim. Bom, pessoal, esse foi o treino do dia 15 de outubro. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E comenta aqui embaixo o que você achou desse treino. Se você aprendeu alguma coisa nova com assistir eu trabalhando Ricardo, errando, acertando algumas coisas. E é isso, pessoal. Me segue nas redes sociais porque tudo sai lá primeiro, principalmente no Instagram. É muito interessante. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal!